Boa noite, irmãos. Vamos, então, continuar os nossos estudos a respeito dos 5 solas, dos 5 pilares da Reforma Protestante. Eu optei por começar por essa tela, né? O primeiro e o último dessa relação fala a respeito da Escritura como a única fonte confiável em que nós podemos encontrar Deus, em que Deus é revelado, e somente a Deus a glória. E eu enxergo esses 3 do meio aí, somente a graça, somente a fé e somente Cristo, o apontar para a suficiência da obra redentora de Cristo. Que nós só podemos encontrar a salvação em Cristo e que Cristo é plenamente suficiente para a nossa salvação. É importante a gente se atentar a isso, porque existe pouco questionamento sobre a necessidade de Cristo, mas existe muito questionamento sobre a necessidade de outras coisas para contribuir junto com Cristo para a nossa salvação. E aqui nós vamos perceber de forma clara, né, que a salvação só pode ser obtida através de Jesus e que Jesus é plenamente suficiente para a nossa salvação. E eu gostaria de caminhar nesse sentido, mais especificamente sobre a fé, somente a fé, mas nós vamos encontrar esse panorama geral. Então a nossa missão hoje é falar a respeito da fé, né, somente a fé. E eu comecei colocando que a fé, né, ou somente a fé, é a convicção de que o perdão e a salvação só são possíveis por meio da fé em Jesus Cristo. Eu pulei, mas é bom a gente entender o contexto em que isso aconteceu, né? A igreja havia se desviado, a igreja da época havia se desviado, começava-se a vender indulgências, começava-se a colocar muitas coisas que eram supérfluas para que houvesse a salvação, e a reforma vem para dar essa visão de que a gente precisa voltar às Escrituras e voltar ao que Cristo nos ensinou. Então somente a fé é a convicção de que o perdão e a salvação só são possíveis por meio de Jesus Cristo. É a declaração da suficiência de Cristo para a salvação e a certeza de que somos justificados pela fé em Jesus. Então, na verdade, nós vamos trabalhar, né, que a fé é que nos conduz ao perdão e à salvação. É a fé que nos faz enxergar a suficiência de Cristo e é pela fé que nós somos justificados. Vamos lá. Eu acho que está muito vinculado a fé para a justificação para a salvação. Então nós precisamos começar definindo o que é justificação. Justificação é um ato soberano de Deus, pelo qual Ele declara justificado aquele que crê em Cristo. Então, nós somos justificados pela fé. A fé nos conduz à justificação. A justificação é a declaração que vem de Deus em Cristo Jesus, que nós somos justos diante de Deus, ou seja, os nossos pecados são perdoados. Então, o primeiro ponto importante para a gente ter a convicção de que isso vem da Bíblia é Romanos 5:1, que diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que nós somos declarados justos diante de Deus pela fé, né? E nós vamos caminhar um pouquinho mais e nós vamos ver que a fé nos conduz à justificação, a fé nos conduz a Cristo. Mesmo em Romanos, ainda escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 1 e 2, Paulo diz: portanto,
Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus e a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe mais nada que possa nos condenar. Portanto, tudo aquilo que era contra nós foi apagado, foi justificado diante de Cristo. E aí Paulo, ainda escrevendo para Tito, no capítulo 3, versículo 5, diz: não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aqui, né, a gente dá um passo a mais, né? Nós somos justificados pela fé. Em Cristo Jesus já não há mais condenação. E o passo a mais não foi por nada que você praticou. E óbvio, Paulo vai caminhar ainda mais e vai ir em direção a essa questão. Então a justificação, o nos declarar justos e aptos para a salvação, é um ato soberano de Deus, que nós alcançamos através da fé. Você já pregou o evangelho para alguém e disse assim: se você morrer, você vai para onde? Você vai para o céu? E ele falou: se eu merecer? Já aconteceu isso com você alguma vez? Essa frase, diante dessas afirmações, elas caem por terra, porque nós não vamos merecer nunca. Não há méritos em nós para a salvação. Caminhando um pouquinho mais, né? É um ato soberano de Deus e ela vem pela graça de Deus através do sangue de Jesus. E a graça, nós sabemos que a definição é um favor imerecido, é um presente, é algo que nós não merecemos, não deveríamos receber, mas que Deus nos dá graciosamente. E Romanos 3:24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Olha aí, sendo justificados gratuitamente. A salvação vem pela fé, porque através da fé nós somos justificados por Deus, através do sangue de Jesus na cruz, de forma gratuita. Tito de novo 3:7, e ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornamos seus herdeiros, tendo a herança da vida eterna. Olha que legal, um passo a mais. Nós somos justificados gratuitamente, e tendo sido justificados gratuitamente, nós recebemos como herança a vida eterna. E por fim, Romanos 5:9, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Então Paulo vai trabalhando e vai construindo essa mentalidade que a reforma resgata, de que a salvação não vem por nada que nós tenhamos feito, por qualquer mérito que nós recebemos, mas é uma dádiva de Deus, oferecida a nós gratuitamente e alcançada por nós através da fé. Que inclusive a Bíblia trabalha, né, que a fé, até a fé vem de Deus. Tudo que nós temos vem de Deus, né? Então, a justificação é pela graça de Deus através do sangue de Jesus. Nós não somos declarados justos porque nós temos méritos. Nós não somos declarados justos porque nós fizemos algo que era digno de sermos declarados justos. Fomos declarados justos porque Deus, em sua graça, enviou Jesus Cristo, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e nos torna justos diante de Deus.
Mais um passo: a justificação não vem das obras, é pela fé. Efésios 2, 8, 9, eu gosto muito desse texto, 2, 8, 9 e 10. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Paulo desconstrói aí toda a percepção e toda a visão de que nós temos que fazer alguma coisa para a nossa salvação. E guarda bem isso, porque lá no finalzinho, na última tela, né, é aí que a gente quer chegar, é essa informação que vai ficar importante. A ideia que nós carregamos muitas vezes, de que nós podemos fazer alguma coisa pela nossa salvação. É mais que isso, né, que Cristo precisa de uma ajudinha nossa para nos salvar. Que se nós não fizermos alguma coisa, né, não vai ser suficiente. E quando a gente tem essa mentalidade, a gente acaba escorregando, a gente acaba indo por caminhos que não são bons, né? E aí começa a haver aquelas crises de perda de salvação, começam a haver aquelas crises de que eu preciso fazer isso ou aquilo para ser salvo. E quando eu estava refletindo sobre isso, eu lembrei do texto de Oséias 4:6, em que Deus fala através do profeta: o meu povo perece por falta de conhecimento. E essa é uma marca dos nossos dias, né? Você conversa com pessoas dentro das nossas igrejas há anos, décadas, que não se deram ao trabalho de visitar a Bíblia, de refletir sobre a Bíblia, de construir uma mentalidade de acordo com os princípios e valores da Bíblia, e aí estão sujeitas a todo vento de doutrina e sujeitas a todas as circunstâncias e situações, né? Paulo, nesse texto, eu deixei ali, coloquei 8 e 9 em destaque, deixei o 10 embaixo. Ele diz que as boas obras, nós somos criados para ela, né? Ou nós somos recriados para ela, porque somos criações de Deus, realizadas em Cristo Jesus para fazermos as boas obras. Eu gosto desse texto porque Paulo inverte a situação, né? As pessoas estavam falando: nós precisamos ser bonzinhos, nós precisamos fazer caridade, nós precisamos fazer boas obras para sermos salvos. Ele fala: você não precisa fazer nada disso para ser salvo, Cristo é suficiente. Mas quando Cristo te salvar, aí vai mudar a sua natureza, você vai ser regenerado, você vai se tornar uma nova criatura, e essa nova criatura foi feita para as boas obras. Parece que o que ele está falando não é pelo fato de você fazer boas obras que você vai ser salvo, mas o fato de você fazer boas obras, viver uma vida diferente, mostra que você foi salvo. Dá para você perceber isso nessa exposição de Paulo, ou eu que estou viajando aqui? Tá, né? Romanos 3:28. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Acho que Paulo vem e mata a pau, né? Ele não deixa dúvida alguma para os seus leitores de que nós somos completa e totalmente dependente da obra de Cristo para a nossa salvação. Que não há nada que nós possamos fazer para mudar essa situação. A justificação pela fé traz perdão e restauração. O texto de Salmo 32, que é repetido na íntegra em Romanos 4, 7 e 8,
ele diz assim: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Né? E depois em Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? O texto fala aí então da felicidade de ser perdoado e da restauração da comunhão do homem com Deus. Eu gosto muito daquela suposta saudação que Paulo faz no início das suas cartas, o graça e paz, que virou um cumprimento muitas vezes da nossa parte, mas que no final das contas era a essência do evangelho que Paulo pregava. Ele sintetizou a essência do seu evangelho em um cumprimento. Ele dizia que através da graça de Deus nós somos salvos, e essa salvação restaura a nossa paz com Deus. Quando nós fomos organizar a Igreja Batista Graça e Paz, e nós escolhemos esse nome, e veio muito dessa percepção, né, que nós pregávamos lá a respeito da graça restaurando a paz com Deus como a essência do evangelho. Nós tivemos que responder a muita gente se a gente era pentecostal ou não. O pessoal fala assim: nossa, mas vocês têm certeza que vocês são batista mesmo com esse nome? Mas é a essência do evangelho que é pregado. A graça de Deus manifesta em Jesus Cristo, apagando todos os nossos pecados e restaurando a nossa comunhão com Deus, restaurando a nossa paz com Deus. Essa é a essência do evangelho que era pregado por Paulo, que ele defendia onde ele ia, e que foi resgatada, foi trazida de volta pela reforma. E aí, para a gente concluir, posto essas coisas, eu coloquei essa última tela, que eu acho que ela dá uma boa reflexão para as nossas vidas. Quaisquer condições extras negam a suficiência de Cristo. Olha com muita atenção para essa frase, porque eu acho que ela é muito importante. Qualquer condição além de Jesus Cristo, da fé, da graça manifesta de Deus que nós colocarmos para nossa salvação, nós estamos no frigir dos ovos negando a suficiência de Cristo. Você precisa aceitar Jesus para ser salvo, mas tem que ser batizado. Se não batizar, vai para o limbo. Você precisa aceitar Jesus para a salvação, mas você tem que fazer caridade, você tem que fazer boas obras. Se você não fizer caridade e não fizer boas obras, você não vai ser salvo. O que nós estamos dizendo no final das contas? Olha, você precisa de Jesus, mas o sacrifício de Jesus na cruz, ele não foi plenamente suficiente. Faltou alguma coisa. E essa alguma coisa é o seu batismo. Essa alguma coisa é a boas obras. Essa alguma coisa é guardar alguma parte da lei. E vem alguém e diz assim, se você não guardar o sábado, babau. Ou vem alguns e dizem, se você não for membro da igreja católica, ou não for membro da igreja congregação cristã, ou não for membro da minha igreja, não vai dar. O que é isso se não negar a suficiência de Cristo? Jesus foi lá, morreu na cruz, ele falou que estava consumado. Lembra? Foi a palavra final de Jesus, está consumado. Mas o está consumado de Jesus não é bem assim. Porque você precisa fazer uma coisinha a mais. Você precisa ser membro da minha igreja.
você precisa guardar algum item da lei, você precisa praticar boas obras, você precisa passar pelo batismo, você precisa cumprir alguns rituais e dogmas da nossa igreja. E tudo aquilo que você está imaginando aí que você precisa, ou que você vem carregando que você precisa, no final das contas é negar a suficiência de Cristo para a sua salvação. No final das contas é dizer: Jesus, eu sei que você pagou o Senhor pagou um alto preço naquela cruz, mas eu sei que o Senhor precisa da minha ajudinha para me salvar. Então vamos lá, me diga o que eu preciso fazer. E aí a gente vai colocando condições e vai negando a suficiência de Cristo. E vamos criando barreiras para que a graça de Deus, ela seja plena nas nossas vidas. E nós possamos descansar no Senhor, sabendo que Ele já pagou o preço pela nossa salvação. Que Ele tem plena, total suficiência para a nossa salvação. A fé, né, é o meio que nos conduz a isso. As Escrituras é a forma, é o local, é a revelação onde Deus se mostra para nós. Nós não vamos encontrar isso em nenhum outro lugar. O sangue de Jesus derramado naquela cruz do Calvário é que nos perdoa. A fé nos leva à Escritura como fonte de inspiração, onde nós podemos tirar todo o conhecimento de Deus. A fé nos leva ao sacrifício de Jesus, aonde nós podemos ter todos os nossos pecados perdoados e sermos justificados. A fé nos faz aceitar o presente que Deus nos deu graciosamente através da sua graça. E no final das contas, a fé nos conduz à percepção, à certeza de que nesse processo todo, só Deus deve ser glorificado. Porque se alguém fez alguma coisa de fato, foi Deus. Nós simplesmente entendemos, aceitamos e nos entregamos. É triste como a gente vê um povo, um evangelho cada vez mais carregado, e desculpe essa palavra, de crendices, de superstições, de condições, né? Nós falamos domingo à noite aqui a respeito da oração, né? Quanta gente sendo enganada, não tendo a percepção do Deus que tem e entregando coisas para buscar comprar as bênçãos de Deus. É triste isso, né? Quanta gente achando que precisa ajudar a Jesus para ser salvo. Mas o fato é que é somente a fé. Somente a fé nos conduz à graça de Deus, somente a fé nos conduz ao sangue de Jesus, e só ela nos leva à salvação. Eu não sei se você carrega, por conta de todas as suas vivências, que você já teve algum condicional para ajudar a Cristo na tua salvação. Se você carrega, por favor, abandona. Porque qualquer coisa que nós colocarmos, nós estamos negando a suficiência de Cristo. Eu não sei para você, mas para mim isso me parece bastante grave. A gente olhar para aquela cruz e falar assim: Jesus, eu sei o alto preço que o Senhor pagou, mas eu sei que não foi suficiente. É necessário que eu faça alguma coisa a mais. Triste, né?
A fé nos conduz a Cristo, Cristo nos conduz à salvação, porque a graça de Deus se fez manifesta, e nós somos salvos, nós somos justificados, nós somos declarados justos pela fé, né? E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, palavra de Deus. E muitas vezes a palavra de Deus está fechada, não está sendo acessada por nós, né? Vamos orar? Obrigado, Deus, porque em um momento tão crítico da história, o Teu Santo Espírito levantou homens para voltarem-se para a Tua palavra e fazer com que nós pudéssemos refletir sobre a importância das Escrituras Sagradas e de tudo aquilo que ela revela para as nossas vidas. Que nós possamos estar firmados, Senhor, na certeza de que nós só podemos receber a salvação através da fé que nos conduzem a Cristo Jesus, ó Deus. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.